Ainda conta como chip se a temporada praticamente esfrega todo esse amor na nossa cara? Antes de começar, eu quero deixar bem claro que GX não acaba nessa temporada. Essa foi a última a ser adaptada em inglês e consequentemente dublada pra gente. Pelo menos a 4Kids tentou dar um fechamento pra história, fingindo que o Jaden morre no final. Tanto é que sobrou um episódio nessa temporada que também não foi dublado, mas ninguém nunca lembra. Enfim, vamos lá pra melhor temporada de Yu-Gi-Oh! GX. Finalmente a turminha chegou no terceiro ano, e tão relembrando de todos os perrengues que passaram no ano anterior, especialmente os duelos contra o Aster que fizeram o Jaden conhecer os novos amigos dele. E falando em novos amigos, a Blair realmente entrou pro dormitório dos Sliffers. E olha lá o diretor pensando em como o coração puro do Jaden, que ama duelar, salvou o mundo mais uma vez. Espero que ele não mude, não é mesmo? E a temporada já começa com as capirotagens tradicionais, com alguma coisa procurando o amado Jaden. E falando nele, ele tá lá conhecendo um novo duelista que também vê espíritos. E por isso os dois já se dão bem logo de cara. Esse ano a academia vai receber os melhores duelistas das outras unidades espalhadas pelo mundo. E o Jesse é o mais especial deles, famoso pelo deck baseado nas 7 joias que Júlio César procurou pelo mundo. E o professor responsável por eles acha que a melhor apresentação tem que ser um duelo entre o melhor da academia e o melhor visitante. E como essa temporada é pura alegria, o Jesse fala com os monstros dele e deixa o Jaden trazer todos os amigos pro duelo também, porque assim é mais divertido. Haha, foi aqui que o Jaden se apaixonou. Até o Aster veio conferir o deck famoso. Ele lembra do Pegasus colocar o potencial do Jesse no mesmo nível dos 3 fanservices gratuitos. Isso porque logo de cara o Pegasus sabia que as feras de cristal escolheram ele. E elas têm um poder especial, continuar no campo mesmo depois de serem destruídas. Isso porque quando todas elas se reúnem, surge o dragão arco-íris. Isso se o Jesse tivesse a carta. E o professor vem falando que quer mais duelos emocionantes como esse para as capirotagens dele. Ah, olha que bonitinho os dois jogando vendo o pôr do sol junto. Por algum motivo, Cyrus tá usando um uniforme azul e queria uma ajudinha do Jaden para criar coragem de enfrentar duelistas desse nível. Mas agora que ele tem um namorado novo, Jaden tá meio frio com Cyrus. Mas no final das contas, nada vai impedir ele de salvar o amigo quando usam ele de refém para forçar um duelo. Tudo isso a pedido do Viper, que só quer reunir mais e mais energia pro projetinho dele. O Axel usa um deck cheio de armas e fogo. Ele foi treinado pelo pai como mercenário de duelo e quase esqueceu da missão se divertindo jogando. Olha a felicidade do Jesse vendo como o Jaden desperta o melhor dentro de cada pessoa. O problema é que quando o Axel perde, os dois se sentem muito fracos a ponto do Jaden desmaiar. E eu ainda não entendi o porquê do Cyrus estar de azul, mas agora ele quer voltar pro amarelo. E quando o Jaden finalmente pode sair da enfermaria, um crocodilo morde o Hasselberry. O Jim fala que ela tá meio agitada por causa de umas ondas eletromagnéticas na ilha. E isso afeta até o Dino DNA, mas o arqueólogo sabe exatamente como acalmar ele, com um duelo. E quando ele perde, os dois também sentem a energia saindo do corpo. Mas o Viper nem teve tempo de comemorar, porque outro aluno seguiu ele e sabe do plano. O Adrian sabe que esses braceletes que roubam a energia podem ser fatais. E sabendo que o Viper pode matar ele, ele dá uma festona de duelos, só pro professor não arriscar matar todo mundo de uma vez. E como ele precisa duelar para não ser mandado de volta para casa, ele aceita o desafio do Chess. E que alegria ver esses Megazords sendo bem animados. Mas as nuvenzinhas do Adrian destroem ele. E por isso o Chess vai jogar com os Ojamas, que são o símbolo das provações que ele passou e que livrou ele das amarras da família. Mas o Adrian também tem a própria história triste. As nuvens para olhar eram tudo o que ele tinha até ser adotado pela família rica. E para não julgar ninguém pelas aparências, ele derrota o Chess. E a energia dos dois é drenada, assim como todo mundo lá na festa. E até o Axel tá começando a questionar o Viper, e por isso vai ficar de castigo. E por isso é hora da galera da escola impedir qualquer que seja esse plano dele. E o Adrian, todo espião equipado, vai aproveitar essa chance.
E pouco a pouco eles vão se separando lá dentro, até um professor esquisitão aparecer pro Jaden falando que pode ajudar. E realmente, ele leva o Jaden até a sala do Viper, mas só vai deixar ele entrar depois de derrotar esse monstrão inspirado em Evangelion. Patrocina aqui Netflix. Esse cara só é professor para pagar as contas, mas antes disso ele era um duelista profissional. E por isso ele tem tanta raiva do Jaden, que é uma péssima influência para a escola inteira, e tirou até a aluna favorita dele das aulas. E ele quase vence, mas o protagonismo não perdoa e o cara até cai no precipício. E o Jaden desmaia ouvindo de novo aquela voz. Vários alunos estão se sentindo fracos depois dos duelos, e por isso o diretor, que já foi viajar de novo, pede pro Bonaparte proteger eles. E justo quando Jesse encontra o Jaden desmaiado, um caçador de espíritos aparece e sequestra o Pegasus. Mas o vínculo entre o Jesse e as Feras de Cristal é algo que um caçador nunca vai entender. E justamente quando ele puxa o Pegasus Safira, esse vínculo entre eles liberta o espírito, que com um combinho inspirado nas cartas do Jaden usa a força de todos eles em um belo arco-íris. Depois de muita lógica de Yu-Gi-Oh! Para cenas de espião, o Adrian finalmente chega até o Viper. E pra que tirar a roupa pra duelar? Ah não, dessa vez é porrada mesmo. E a sabotagem dele faz a turminha precisar correr antes que as portas fechem. Mas por sorte o Axel saiu do castigo bem na hora que a gente precisava. E lá na trocação de soco, o Viper usa parte do poder que ele tava juntando pra prender o Adrian. E finalmente é hora do duelo final, justamente o que o Viper quer para concluir o experimento. E como já faz muito tempo, é hora de uma nova fusão dos heróis clássicos. E o Jesse, que tá sentindo um espírito maligno rondando o Viper, pede para ele falar logo as verdadeiras intenções dele. E ele só quer um milagre. Quando ele era militar, ele se encontrou com esse braço misterioso, que em troca de ajuda prometeu que devolveria o filho que ele perdeu em um acidente. Mas o verdadeiro as do Viper envenena o Jaden, dando pra ele só mais 3 turnos de vida. E por isso ele traz mais uma nova fusão de heróis. Mas melhor que isso, só o Jesse falando que os heróis escolheram o Jaden, e os amigos escolheram ele como herói. Daí sai a primeira fusão tripla do Nels, o Magma Nels, que ao derrotar o Viper deu energia de qualquer forma pro braço esquisito se regenerar. E ela cumpre a promessa, pelo menos na mente do professor, e faz ele se matar. Caraca! E finalmente chegou a hora dela ficar junto com o Jaden. Só que em outro mundo, aquele dos pesadelos que ele tinha. Peraí, isso é o Bastion? Depois de toda aquela história da Sociedade da Luz, ele saiu da escola e foi trabalhar num laboratório que estudava outras dimensões. Mas um acidente jogou ele para esse mundo. E enquanto ele contava isso pra galera, o espírito tava livre, procurando alguém pra possuir. E coitada da Blair, pegou justamente o namoradinho dela enquanto eles davam uma volta. E a galera vai explorar esse mundo em busca de respostas. O Adrian vai junto, só pra garantir que não descubram os segredos dele caso achem o submarino da família. E eles acham o submarino da família. O espírito invoca um guerreiro que por sua vez invoca monstros lá dentro. Mas esse Jaden é um gênio. Ele usa o Nels da Terra pra tirar eles de lá. E o espírito masoquista fica todo feliz pelo Jaden fazer ela sentir essa dorzinha. O Marcel em si tá lá na depressão, achando que ninguém deve ter percebido que ele sumiu. Mas o espírito curte uma tristeza e em agradecimento vai dar uns amiguinhos pra ele, transformando a escola inteira em zumbi. Quando a turma volta, tá tudo vazio e a Alexis explica o que aconteceu. Mas até o Chaz e o Cyrus foram pegos, o que não vai impedir o Jaden de levar os remédios pra enfermaria pra ajudar a Blair. Os amigos vão junto pra proteger ele, já que tá cheio de zumbi no caminho. Um deles inclusive entrou na enfermaria pelo teto. O Jaden e o Jesse são os únicos a realmente chegar lá, mas a professora já se transformou também. E enquanto o Jaden distrai ela com um duelo, o coitado do Jesse tem que proteger a Blair do teto caindo, dar os remédios, apagar incêndio. Pô Jaden, ajuda aí, né? Mesmo com só alguns alunos tendo sobrevivido, não tem comida pra todo mundo. E por isso esses três decidem procurar um lugar só pra eles, até encontrarem o Marcel comendo um mega bifão. E iam lá fazer bullying com o coitado, mas o espírito engraçadinho fez as trevas comerem os três e transforma eles em monstros, que é justamente o que ela precisa pra forçar mais duelos. O Jaden em si vai se guardar para o real inimigo, e por isso os três novos duelistas vão mostrar do que são feitos.
O Bonaparte decide voltar para a escola por algum motivo, então a Blair e o Jaden vão atrás dele. O Axel foi o primeiro a perceber que os duelos são uma distração e por isso manda os outros dois acelerarem e acabar com isso logo. O espírito fica maluco por finalmente ver o Jaden cara a cara, mas o Bonaparte não quer que eles machuquem o filho dele. A real intenção dela era encontrar esse lugar, que acorda até o espírito do professor Banner para relembrar a gente que ali dormem os 3 demônios da escola. E enquanto o Chaz vai enrolar o Jaden com o novo deck... Não, sério, quantos decks diferentes ele já usou? A Blair e o Bonaparte voltaram para avisar o resto da turminha. Mas olha essa manifestação elétrica, é ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. Lá no mundo real, a equipe dele de física multidimensional finalmente conseguiu se comunicar com a outra dimensão. E eles podem trazer todo mundo de volta, criando uma ponte ao usar o poder do dragão arco-íris, que o Pegasus finalmente descobriu onde tá. E eles chegam até a tábua exposta do dragão, mas outra pessoa já tava lá. E em nome do Adrian, ela quer destruir a pedra, só porque o outro mundo pode dar o poder que ele merece de verdade. E falando nele, ele alcançou o Marcel, mas o espírito propõe um duelo pro Adrian desistir de querer o poder dela. E esse deck tem uma coisinha especial, que deixou até os demônios descontrolados. Mas ela nem chegou a usar o Exódia, ela já viu tudo o que precisava sobre ele. E o resto da turminha precisa preparar o lado deles do portal dimensional. E para isso precisam de um duelo entre pessoas com um espírito muito forte. Por essa ninguém esperava, vai. Só queria falar que achei demais a roupa de realidade virtual que o Pegasus usa para desenhar. O Zane já começa o duelo com o Chimera Tech e preparando o Cyber End. E a reação do Jesse é idêntica à do Jaden na primeira vez que ele viu o Cyber Roubos. E quando os dois estão lá com força total, a barreira dimensional se abre. E aí podem jogar um míssil que leva a carta do dragão arco-íris pro Jesse. Mas o duelo é interrompido pelos zumbis e o espírito não aguenta mais esperar pra ver o Jaden. Ela nunca mais quer se sentir como naquela vez em que ele não tava com ela. E agora que o Marcel tem os 3 demônios, o Bastion acha que isso é justamente o que eles precisam para voltar para casa. Lembrando da energia absurda que eles tinham na primeira temporada, é esse o tipo de poder que vai despertar o dragão arco-íris. O espírito tá falando que esse é o duelo que vai lembrar o Jaden de todo o amor que tinha entre eles. E falando em amor, o Jesse quase morreu para conseguir o dragão. E quando ele chegou no duelo, deixou o espírito morrendo de ciúmes por ter animado o Jaden tão rápido. E por isso quer ele no duelo, pra matar ele na frente do Jaden. Quando o espírito finalmente traz os 3 demônios, o Jesse mais uma vez dá uma de Jaden e fica todo animadão vendo eles. E pra não ficar pra trás, ele também mostra o combo bonito com o novo monstro especial dele. E o Jaden vai junto, fazendo outra fusão tripla pra formar o Nels do Caos. E aí os demônios invejosos também fazem uma fusão tripla, se tornando o Armityle. E agora o espírito nem precisa mais do corpo do Marcel. Todos os zumbis na verdade eram para reunir mais energia e recriar o corpo verdadeiro dela. E finalmente o Jaden lembra de uma carta que ele conheceu quando ele era criança, a Yubel. E o Jesse cumpre a promessa que ele tinha feito pro amigo especial e insubstituível. Ele usa o poder do dragão arco-íris para empatar com os demônios. E nem a Yubel resiste a isso. E ele se sacrifica só pro amigo poder voltar para casa. Quando Jaden era criança, a carta favorita dele era a Yubel. Ele sentia como se ela conversasse com ele. E o problema é que sempre que ele usava a carta, o adversário ficava misteriosamente doente. E por isso os pais decidiram tirar ela dele e mandar junto com os desenhos pro espaço naquele concurso do Kaiba. E por isso o coitado tá se culpando, achando que isso fez a Yubel se tornar tão vingativa. E ele precisa salvar o Jesse. Então o Kuriboh alado guia ele até a floresta. Mas todo o carisma do Jaden faz com que os outros amigos deem um pouco das próprias energias para se reconectarem com o outro mundo. Mas eles foram parar num lugar um pouquinho diferente. Nesse mundo, os mais fortes escravizam os mais fracos. E o Jaden não aceita isso, e desafia um dos opressores. E quando ele é derrotado, o cara sente que o Jaden tem o poder necessário para acabar com esse sistema opressor, desde que ele tome o lugar do Rei Supremo. Quando eles veem o menino fugindo e dando de cara com o monstrão, o Jaden desafia ele no mesmo segundo, só para garantir que nenhum outro amigo arrisque a vida por causa dele.
E o duelo só mostra pra gente o quão abalado o Jaden tá por causa do que aconteceu com o Jesse. E o resto do episódio mostra como o exército do mundo negro tá oprimindo o povo do Freed, forçando eles a se esconder. Mas o Jaden não pode ficar esperando, e a turminha acaba seguindo ele. E finalmente a gente encontra o Jesse. Mentira, é só um cara incrivelmente parecido. E que além disso era uma armadilha do Zuri pra atrair mais duelistas pra ele capturar. E pro Jaden vencer esse duelo, o próprio Freed se sacrifica por ele, em agradecimento por ter distraído o general enquanto o povo dele fugia. O próximo general que o Jaden vai enfrentar conseguiu capturar os amigos dele, e quer usar os sentimentos negativos que eles estão produzindo para criar uma carta suprema. Por causa dessa marcação de raiva, o Chess xinga o Jaden, falando que ele se importa mais com o novo amigo do que com todo mundo que tá ali. E justamente por expor tudo isso, ele é o primeiro a ser absorvido pelo livro. E o Jaden não pode fazer nada a não ser ficar vendo os amigos se virar contra ele. Os outros sentem rancor por se importar mais com o novo amigo, angústia pelo Jaden deixar eles nessa situação e tristeza por terem ficado de lado. Mas para criar a super polimerização, o Bron ainda precisa do Cyrus, que conseguiu escapar graças ao Axel. Mas agora já era, né? Já tirou todo mundo dele. E toda essa dor que o Jaden sente só piora quando o Cyrus passa a duvidar dele, falando que só tá duelando pelos próprios interesses. Coitado. A sombra dentro do Jaden fala que o único jeito de acabar com todo o mal que causou isso é se ele tomar o lugar dele, com a ajuda da super polimerização e se tornar o Rei Supremo. O Cyrus quer esquecer o Jaden, achando que ele sacrificou os amigos pelos interesses pessoais. Mas é difícil esquecer alguém tão importante assim. E justamente por ter jogado o deck fora, ele não pode proteger o Ojama. Mas tudo bem, olha quem apareceu. E acaba que esse episódio é só mais uma recapitulação para marcar outra virada na temporada. Um velho explica pro Jin e pro Axel que qualquer duelista nesse mundo é capturado e levado até o castelo do Rei Supremo e nunca mais volta. E bom, o Jin acha que independente do quão bom o Jaden seja, ele não tá em condições para se defender. E por isso eles vão até o castelo, só para descobrir que o exército acabou de sair para atacar a vila daqueles dois. E por isso ele fica irritadíssimo e desafia o Rei Supremo ali mesmo. Só que... ele lembra como o Jaden se conectou com a crocodila de um jeito que ele nunca viu. E lembra também de como perdeu o olho direito salvando ela, e que por isso acabou ganhando o olho de Orixalcos. Esse poder tá prometido para um dia dar a chance de salvar um amigo muito especial. E com tudo o que aconteceu, ele acha que só pode ser o Jaden, que além do novo visual, tem um novo deck, usando heróis malignos ainda mais poderosos. O Jin tem o poder de ver o coração dele, que tá cheio de memórias dolorosas sobre os amigos. Ele simplesmente não sabe o que fez de errado, o que faltava nele. Mas o Rei Supremo tem a resposta: faltava poder. Mas tal qual os fósseis que eles dois procuravam na ilha, o espírito do Jaden só precisa ser desenterrado de dentro do Rei Supremo. E por isso é hora do tal milagre acontecer. Ele só precisa de uma carta que ajude a alcançar o coração do Jaden. E quase deu certo, se não fosse o tal poder do Rei Supremo, a super polimerização. Ela vira o próprio milagre do Jin contra ele. E agora até o Axel perdeu toda a coragem que tinha e fugiu de medo. Olha lá o Cyrus e o Ojama assistindo tudo. Os soldados do Rei Supremo continuam procurando por duelistas. Que? O Aster fala que só quer viver em paz na floresta, mas que o Goblin pode procurar na casa que ele não vai achar nenhum duelista. Idiota, caiu direitinho. E agora os dois confirmaram que o Jaden realmente é o Rei Supremo, e já sabem até onde procurar ele. Mas esse mundo é muito diferente do que o Aster ouviu, e por isso ele acha curioso como ele parece intencionalmente feito para fazer o Jaden cair em desespero. Mas bom, se tem alguém que pode derrotar o Rei Supremo em um duelo, é um dos dois. Enquanto isso, o Axel continua completamente traumatizado, fugindo de todos os soldados que ele encontra. Mas o Cyrus tenta convencer que ele precisa superar esse medo. E isso acontece quando um dos guerreiros do rei fica falando que o Jin morreu à toa, que ele era um idiota. Aí pronto, né? Finalmente a gente viu o monstro principal do Axel, que explode o cara e joga ele da janela, só pra vila inteira ver que ela tava sendo manipulada. E por isso pedem pro Axel usar esse poder dele pra desafiar o Rei Supremo. Só melhora quando o Zane e o Aster chegam com reforços.
E eles suspeitam que o Jesse não tá realmente morto, e se puderem provar isso, talvez eles possam salvar o Jaden. Então é hora de se infiltrar no castelo. O Zane vai segurar um general, o Aster vai segurar o outro, e o Axel vai direto no Rei Supremo. Pelas memórias do Jin, ele jura resgatar o verdadeiro Jaden atrás dessa parede de escuridão. E justamente na última jogada possível que ele tinha, o poder do amigo faz um milagre. Eles entram no coração do Jaden, pedindo para ele voltar. E mesmo morrendo, o Axel sente que terminou a missão que o Jin começou. E realmente, parece que o Jesse continua vivo. Nossa, tinha até esquecido que esse cara existia. Ele tá lá com as cartas do Marcel, querendo o mesmo tipo de poder que ele tinha pra dominar a Yubel. Caraca, esses dois também vieram pra esse mundo, né? E são salvos pelos alunos preferidos do professor. O Aster acaba vendo a foto do Adrian no colar da Echo e entende que a dedicação dela por ele é puro amor. E coincidentemente, todo mundo é transportado até ele. Ele fala que precisa da vida dela, mas o Aster não vai deixar ela ser manipulada desse jeito. Ele não era profissional à toa e percebe rapidinho que o Adrian queria usar o Exodia e por isso impede ele. Então realmente, agora ele vai precisar fazer o ritual sacrificando uma alma amada para controlar o verdadeiro espírito selado. E para isso ele tem o Exodius, uma versão nerfada do Exodia, e que vai reunindo os pedaços dele pouco a pouco no cemitério para abrir o portão atrás deles. E mesmo com os The Heroes absurdamente roubados e o poderoso Blue Dee, já é tarde demais. A Echo já concordou em ceder a própria vida pelo Adrian. E o Exodia finalmente é libertado e mata o Aster, dando pro Adrian o poder que ele queria para ir atrás da Yubel. O que sobrou da galera acabou sendo pego por uma tempestade de areia que jogou eles na frente desse portãozão. O Jaden sente que precisa passar por ele, mas o Zane não vai deixar. Ele sente que o Jaden não tá pronto para encarar o que quer que seja que tá controlando esse mundo e esperando por ele. E a prova disso é como ele destrói carta por carta do Jaden, mostrando como ele poderia ter virado esse duelo várias vezes. Mas o Jaden sabe disso, ele só quer morrer logo. E por isso ele sai andando, revisitando todos os lugares em que ele perdeu pessoas. Em especial onde todos os amigos morreram por causa dele. O Bastion descobriu a verdade sobre esse mundo. Originalmente as 12 dimensões ficavam separadas, mas alguém combinou todas elas. Provavelmente o espírito que controlou o Viper e o Marcel e tentou tomar a academia. A maior prova disso foi ter transformado o Jaden no Rei Supremo, porque só ele tem o poder para parar a Yubel. E ele tá certo, a Yubel agora possuiu o Jesse, e pro Zane esse é o melhor adversário que ele poderia querer pro último duelo dele. O Jaden chega bem a tempo de ver os dois e ficar desesperado não querendo perder mais ninguém. Mas a Yubel fala que esse duelo é pra ele, porque sofrimento e tristeza é a única forma de demonstrar amor que ela conhece. O coração do Zane literalmente não aguenta tanta emoção. O dragão arco-íris negro é perfeito como último inimigo. Ele tem uma nova fusão, a Fortaleza Chimeratech, mas quem realiza o sonho dele não poderia ser nenhum outro monstro. Do mesmo jeito que ele foi apresentado, ele vai se despedir. E só o Cyberend mesmo para devolver o sorriso pra cara do Jaden. Mas a Yubel não cede tão fácil assim. Então se for pra perder, que seja pelo próprio custo do poder do vínculo. E não, essa morte não é só pelo drama da história. Pode chorar junto pelo Zane. Como a Yubel usou muito mais força do que imaginava, ela precisa descansar um pouco antes do encontro com o Jaden. Mas infelizmente não vai rolar. O Adrian tava só esperando para poder enfrentar ela. E ela resolve usar o deck com os 3 demônios, que unidos são os únicos que podem se opor ao Exodius e tornar em vão o sacrifício da Echo. Mas o Adrian tem um plano B, usando um cavaleiro que também precisa reunir 5 partes de um poder maior. E só por ter deixado o Exodia de lado, a Yubel acha que o Adrian não amava a Echo de verdade, e que por isso ela deve sentir a mesma dor que só ela entende. A mesma dor que ela quer ensinar pro Jaden ao tirar tudo dele. E por isso a Yubel joga ela mesma, e ela absorve os sentimentos da Echo e mostra pro Adrian o que é um amor sofrido. E agora sim, finalmente ela pode ter um encontro com o amado Jaden. Ele não quer arriscar perder o Jesse e queria poder fazer o mesmo que o Jin e o Axel fizeram por ele. Mas ele não tem nada tão poderoso quanto a pérola do Orixálcos. Fora o protagonismo que todos os heróis fazem questão de lembrar. E por isso ele começa o duelo com a carta que deu tanto pra ele, mas que também tirou. E todo o sofrimento pelo qual ele passou e fez os outros passarem, tudo isso é força pra ele. E não tem ninguém melhor pra representar o poder das fusões.
Eles atacam juntos pro Jaden alcançar o coração do Jesse, mas ele não tá lá, então só pode ter um outro lugar em que ele pode ter ficado. A Yubel claramente estava dominando o duelo, mas justamente o Kuriboh alado ter protegido ele do dragão arco-íris cria uma conexão com as verdadeiras feras de cristal, e elas falam pro Jaden que ele vai precisar do poder do Jesse para salvar ele. E por isso a nova fusão tripla, o Neos da Tempestade, destrói todas as feras corrompidas e simbolicamente liberta elas. E aí o Jesse finalmente escuta o chamado deles. E o mesmo poder que causou tudo isso, que fez ele perder coisas que nunca mais vai ter de volta, é o que vai unir o Neos e o dragão arco-íris para formar o Neos arco-íris. E finalmente o Jesse volta pro Jaden. Mas agora é hora de lidar com a Yubel de uma vez por todas. Ela foi mandada pro espaço para corrigir o coração com a mesma energia que criaria os Neos, mas ela acabou atingida por um outro poder, aquela luz da destruição. E o Jaden sentiu isso e tinha pesadelos com ela todas as noites. E por isso os pais decidiram apagar a Yubel da vida dele. Mas o duelo, né? A Yubel força o Jaden a escolher cartas pra mão dela, e se ele realmente a amar, ele vai dar a super polimerização pra ela ficar pra sempre com ele. Mas não vai rolar, né? E por isso ela é forçada a jogar ela mesma, com a habilidade de dividir o sofrimento dos ataques com ele. E o Cyrus, que não queria deixar ele sozinho nesse momento, foi atrás deles, só pra descobrir que os amigos não estão mortos. Enquanto ele passava pelas dimensões, o Chess avisou que eles estão presos no vazio entre elas. Então até mesmo o lado mais sombrio do Jaden, o Rei Supremo, de certa forma protegeu os amigos, afastando eles de todos esses perigos. No começo a Yubel só achava que o Jaden não estava pronto para aceitar o amor dela, e por isso precisou criar um pouquinho de trevas no coração dele. Mas é uma pena que ele seja tão cabeça dura, porque agora ela precisa destruir o universo. O Aqua Dolphin fala que dessa vez é diferente, que o sacrifício de um amigo é pelo bem maior, e traz o herói elemental Prisma, que pode substituir qualquer material de fusão, tipo o dragão arco-íris, que vai se unir ao Neos para representar o símbolo da amizade entre ele e o Jesse. E todos os ciúmes da Yubel por ele ser assim tão importante é o que leva ela para a forma perfeita. E a volta do Neos em frente a ela é o que desperta mais memórias entre eles. Quando ela ainda era humana, ela soube da batalha entre luz e trevas no universo, e sobre o fato do melhor amigo ter nascido com o poder para dar um fim a essa guerra. Mas até que ele amadurecesse, ele precisaria de alguém que o protegesse, alguém disposto a sacrificar o próprio corpo. E por causa dessa demonstração de amor, o Jaden da vida passada prometeu que nunca deixaria a Yubel sozinha. E de volta no presente, ele só pede pro Cyrus dizer para todo mundo que ele sente muito. E dessa vez, ao escolher a super polimerização, ele vai realizar o desejo da Yubel. Mas não exatamente como ele esperava. Ele vai unir a alma dos dois. Mesmo que isso signifique que o Jaden que a gente conhece vai dar lugar para Yubel e pro Rei Supremo. O mais importante é cumprir a promessa de que nada nunca mais vai separar a união dos dois. E acabou. Pra quem só viu a temporada dublada, vamos lá para aquele episódio que ficou sobrando. O diretor tá organizando os documentos dos alunos que não voltaram do outro mundo, e o resto da galera tá no refeitório Slifer pensando no Jaden, em como ele era alguém único na vida deles. O episódio é essencialmente um memorial para ele, mostrando as influências dele em todo mundo que tá ali, especialmente pro Cyrus, que só queria mais uma chance para agradecer o Jaden, para poder mostrar como ele se sente. Mas Cyrus, eu acho que você vai ter essa chance. Eu falei que a abertura da segunda temporada era triste. Como eu sou idiota, isso é tristeza. Entenda como quiser, mas a música fala que você pode desabafar pra mim as dores do seu coração, e mostra a cena com os dois. E no final fala que sempre estarei aqui por você, mostrando mais cenas do Jaden e do Jesse. Eu parei, eu não tenho mais nada pra falar. E depois de ouvir essa música chorando várias vezes com os episódios, esse é definitivamente o meu encerramento preferido. Pelo menos dessa vez ele parece menos um comercial de cartas, só um pouquinho menos. Então vocês tratem de voltar aqui no final do mês ou comecinho do mês que vem para ver a quarta e última temporada de Yu-Gi-Oh! GX.